Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme de Queiroz e a gente está na nossa segunda aula, né? Do nosso módulo de leis de Newton e a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Na aula passada, né, nós começamos a falar sobre a primeira lei e nessa aula a gente vai continuar, né, falando sobre a segunda lei agora. Primeiro, antes da gente entrar na segunda lei de Newton, nós vamos fazer uma pequena recapitulação daquilo que a primeira lei fala. Se vocês se lembram, né? A primeira lei de Newton ela fala que um corpo mantém seu estado de movimento quando a força resultante que atua sobre ele é nula, né? Professor, mas o que isso quer dizer? Vamos supor que você tem um livro em cima da sua mesa, certo? Se a força resultante sobre ele for nula, for zero, lembrando que a força resultante, né, é a soma das forças que atuam sobre um objeto. Então, esse livro que está em cima da sua mesa, a força resultante sobre ele é zero. Então, supondo aqui que tem uma força que empurra ele para cima, que a gente vai chamar de força normal, e tem uma força que empurra ele para baixo, que é uma força peso, né, da gravidade. Se a soma dessas duas forças forem zero, ou seja, a força resultante for igual a zero, ele vai conservar o estado de movimento. O que isso quer dizer? Se ele estiver parado, ele continua parado, né? Se ele estiver se movendo, ele vai continuar se movendo com a mesma velocidade e na mesma direção. Então, é isso que fala pra gente a primeira lei de Newton, né? Se a força resultante for zero, o objeto ele conserva o estado de movimento. Ou seja, se estiver parado, continua parado. Se estiver se movendo, continua se movendo com a mesma velocidade. Mas isso é apenas um dos casos, né? E ele é muito específico. Quando a força resultante for exatamente igual a zero. Mas você pode se perguntar, mas o que vai acontecer com esse livro quando a força resultante não for igual a zero? Quando ela tiver qualquer valor que não for zero. Quando ela for igual a 1, igual a 2, igual a 15, igual a menos 7, ou qualquer outro valor. E é isso que a segunda lei de Newton vai explicar para a gente. Para a gente poder entender melhor a situação, eu trouxe um pequeno experimento, né, para a gente fazer. Experimento não, é mais um exemplo. Vamos supor que hoje é um sábado e você trabalhou a semana inteira, está cansado, né? Chega na sua casa, você só quer dormir no sábado. Mas sábado de manhãzinha você escuta sua mãe organizando as coisas na casa, né, para poder fazer uma faxina. Você fala: "Nossa, cara, minha mãe já vai vir me chamar para poder ajudar". Você já tá assim pensando no pior. E não dá outra. Passa 10 minutos que você está deitado, ela grita: "Fulano, vem cá me ajudar a arrastar a geladeira, porque eu tenho que limpar embaixo dela". E essa geladeira não é uma geladeira qualquer, é uma geladeira bem pesada. Uma geladeira aqui de 200 quilogramas. Tá bem? Que é a massa da geladeira aqui. E esse robozinho aqui, laranjinha, é você. Beleza? Lá vai você, né, aplicar uma força sobre essa geladeira para tentar mover ela, tá bem? A gente vai considerar aqui que não tem atrito, tá? O atrito aqui vai ser zero. A gente só quer saber o que vai acontecer quando a força resultante for diferente, né, de zero. Nesse caso aqui, quando não tem ninguém empurrando ela, a força resultante é zero. Mas vamos supor que você começa a empurrar essa geladeira com uma força aqui de 50 newtons. O que vai acontecer? Aqui a geladeira começa, né, a se mover. Então ela saiu do repouso e partiu pro movimento. Então a gente já percebe que quando a soma das forças, ou seja, a força resultante, é diferente de zero, o objeto não conserva seu estado de movimento. Beleza? A velocidade dessa geladeira com que ela está se movendo está aumentando, né? Então a gente percebe que
ao longo do tempo a velocidade do objeto aumenta. Ou, se for contrário ao movimento também, né? Pode ser que essa força restante, essa velocidade, ela diminua, né? Vai depender do sentido, né, e na direção que essa força está sendo aplicada. Mas não é isso que a gente quer chegar agora. Vamos continuar aqui na nossa força de 50 newtons. Então, a velocidade está aumentando ao longo do tempo. Se vocês se lembrarem, né, lá das aulas de vocês sobre movimento uniformemente variado, vocês vão se lembrar que quando a velocidade ela muda ao longo do tempo, a gente chama isso de aceleração, né? Então, quando a gente tem uma força resultante diferente de zero, o nosso objeto ele vai ser acelerado, beleza? Vocês podem ver aqui que também tem um medidor da aceleração, né? Então, força resultante de 50 newtons, a aceleração aqui é de 0,25 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, é isso que a segunda lei de Newton fala pra gente, né? A segunda lei de Newton afirma que uma força resultante diferente de zero produz uma aceleração no corpo. Mas essa aqui é apenas uma dedução observacional, né? Vamos tentar agora fazer uma dedução mais matemática de como isso vai ficar, beleza? Vamos voltar lá no nosso exemplo. Vou parar aqui a geladeira. Vou pegar aqui um outro objeto. Vou pegar uma caixinha. Vamos aplicar a mesma força de 50 newtons. A aceleração aqui é de 1 metro por segundo ao quadrado, para uma força resultante de 50 newtons. Vamos aumentar um pouco a força resultante. Aumentamos agora para 100. A aceleração dobrou. Vou aumentar mais um pouquinho, 150. A aceleração aumentou mais. Aumenta mais um pouco, 200. A aceleração aumenta mais ainda. O que a gente percebe nesses exemplos? Que a força resultante e a aceleração são diretamente proporcionais. Então, quanto maior for a força resultante, maior vai ser a aceleração desse objeto, beleza? Ah, professor, o que isso quer dizer? Vamos supor que você pegue uma bola de futebol e você chute ela com uma força de 50 newtons. Ela vai, né, acelerar muito mais rapidamente do que se você chutasse ela com uma força de 1 newton. Então, quanto maior a força aplicada, mais rapidamente esse objeto vai ganhar velocidade, né? Beleza? Então, a força resultante é proporcional, diretamente proporcional à aceleração. Então, a gente já tem uma relação de proporcionalidade entre a força e a aceleração. Vamos falar agora de outro fator muito importante, que é a massa. Então, aqui a gente tem essa caixinha de 50 newton, ou 50 quilogramas. Vamos aplicar sobre ela uma força de 100 newtons. Então, aplicamos aqui uma força de 100 newtons. A gente chega a uma aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos agora fazer uma modificação. Eu vou colocar em cima dessa caixa essa geladeira e essa outra caixa. Então, quando era só a caixa, né, e a gente tinha uma força de 100 newtons, a aceleração era de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas agora que a gente tem a geladeira e a caixa também, né, agora o peso, né, foi basicamente multiplicado por 6, que a gente vai ter um peso agora de 300 kg. Vamos ver qual vai ser a aceleração quando a força for de 100 newtons. A aceleração foi diminuída para 0,33. Então, a gente percebe uma coisa, que a aceleração e a massa desses objetos vai influenciar também. Isso parece muito lógico, né? Quando a gente pensa, por exemplo, se você for
tentar empurrar um caminhão ou uma moto. Qual é mais fácil de ser acelerado, o caminhão ou a moto? Você fala, nossa, professor, você deve estar ficando maluco de fazer uma pergunta dessa, né? Muito fácil. É a moto. Por quê? A massa é menor. Então, a massa vai influenciar também na facilidade, né, ou na dificuldade de se acelerar um objeto, beleza? Então, a gente percebe que a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Beleza? Vamos então voltar lá no nosso slide. Esse aqui é um caso, né, importante da primeira lei de Newton, né? Aqui a força resultante é zero e o objeto ele continua se movendo com a mesma velocidade, né? Vamos voltar agora para a nossa segunda lei. Então a gente chega nessa conclusão. A segunda lei de Newton estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Então, quanto maior a força, maior a aceleração, né? Mais rapidamente esse corpo vai ganhar velocidade, beleza? E, além disso, é inversamente proporcional à sua massa. Então, para uma mesma força, né? Quanto maior a massa, menor a aceleração que esse corpo vai ganhar. Então, se eu aplico uma força de 100 newtons em um caminhão e em uma moto, a moto vai acelerar muito mais que o caminhão, né? Por quê? A massa dos dois é diferente, né? Como a massa do caminhão é maior, a aceleração dele vai ser menor. Beleza? Outra coisa importante, pessoal, é que a aceleração possui a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o nosso sisteminha aqui, né, de caixas e de objetos, né, aqui a gente tem essa caixa e esse rapaz em cima. Vamos empurrar os dois. Quando a gente empurra, né, então estão empurrando os objetos para a direita. Então, a força resultante é para a direita. Isso quer dizer que a aceleração também vai ser para a direita, né? Então, a aceleração sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da nossa força resultante. Se eu aplicar uma força no sentido contrário aqui, o que vai acontecer? O objeto ele continua se movendo para a direita, né? Mas ele vai sendo acelerado para a esquerda. Então, ele vai perdendo velocidade, né, para a esquerda. Beleza? Se a gente for esperar aqui um pouquinho mais, né, a gente vai ver que ele vai diminuindo a velocidade, né, e agora ele vai começar a se mover no sentido contrário, né. É isso que a gente via lá no movimento uniformemente, né, variado. Por quê? Porque a gente também tem aceleração negativa, né. Então, a aceleração negativa ela é na direção contrária do movimento, como se fosse um freio, né. Então, é isso que vai acontecer aqui. Gente, por fim, a gente vai chegar nessa relaçãozinha aqui, né? Da aceleração, força e da massa, né? Se a gente reorganizar um pouquinho as coisas, essa massa que está dividindo, a gente pode passar para lá multiplicando, né? A gente chega que a força resultante que atua sobre o objeto é igual a massa vezes a aceleração dele, né? Então, essa aqui é a fórmula matemática da nossa força resultante, né? Pessoal, então é basicamente isso, né? Então, a gente vê que a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa do objeto. E essa é a nossa fórmula matemática da segunda lei de Newton, né? Lembrando que a gente vai usar a segunda lei de Newton sempre que a força resultante ela for diferente de zero. Vamos então tentar fazer alguns exercícios aqui para a gente poder entender como a gente vai aplicar isso. Esse primeiro exercício. A segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é
proporcional à intensidade da força resultante sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Assim, observando a figura abaixo e admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular Assim, observando a figura abaixo, admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é de 2,5 kg e as forças F1 e F2 são horizontais e opostas, em metros por segundo é igual a. Então, ele quer saber qual é a aceleração dessa caixa, né, em metros por segundo ao quadrado, sabendo que essa superfície ela é horizontal, a massa da caixa é de 2,5 kg e que a aceleração deve estar em metros por segundo ao quadrado. Gente, vamos usar aqui a nossa segunda lei de Newton, que fala que a força resultante é igual a massa, né, vezes a aceleração. A massa, o exercício já deu pra gente, falou que é 2,5 kg. A aceleração é o que a gente quer encontrar. A gente só precisa saber agora a nossa força resultante, né? O exercício deu aqui pra gente duas forças. Essa força 2 de 32 newtons e essa força 1 de 12 newtons, né? A gente sabe também que a força resultante ela é a soma das forças atuando sobre um objeto, beleza? Então, a força 1 mais a força 2. Uma coisa importante, pessoal, é ver que essas duas forças estão em sentidos opostos, né? Vamos definir, então, um sentido como sendo sentido positivo e o outro sentido como sendo sentido negativo, né? Nesse caso aqui, eu vou considerar o que está para a direita negativo e o que está para a esquerda positivo, né? Então, a força 1, ela vai estar para o sentido da direita, vai ser negativa. Então, vai ser menos 12. A força 2 está para a esquerda, vai ser positiva, então vai ser mais 32. Menos 12 mais 32, isso aqui vai dar 20, né? Então, a gente tem uma força resultante aqui de 20 newtons. Vamos jogar tudo agora na nossa fórmula, né, da segunda lei de Newton. A força resultante é 20, a massa é de 2,5 kg e a aceleração que a gente quer descobrir. Esse 2,5 que está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado, dividindo. E a gente chega que a aceleração vai ser 20 dividido por 2,5, né? Para poder facilitar essa divisão aqui, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Por 10 não vou multiplicar por 2. A gente vai ter que 20 vezes 2 dá 40. 2,5 vezes 2 vai dar 5, né? 40 dividido por 5, nós temos que a aceleração, 40 dividido por 5 dá 8, né? Então, vai ser 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente fica aqui com a letra A, né? Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, a gente teve que calcular a força resultante, somando as duas forças, e depois jogar tudo na segunda lei de Newton, né? Para poder calcular o valor da aceleração. Vamos fazer só mais uma questão e a gente finaliza por hoje. Considere que durante o transporte de um paciente em uma maca hospitalar, um profissional de saúde aplica uma força horizontal constante de 180 newtons sobre o conjunto maca mais paciente, cuja massa total é de 120 kg. Durante o deslocamento, atua uma força de atrito cinético de 60 newtons contrária ao movimento. Considerando que a maca parte do repouso e que as forças atuam horizontalmente, assinale a alternativa que apresenta corretamente a aceleração da maca em metros por segundo ao quadrado. Gente,
como eu não sou um exímio artista, né? Eu vou fazer a maca aqui representada por um quadradinho. Nós vamos ter aqui, né? A pessoa que está empurrando essa maca. O nosso profissional, né? Peraí, deixa eu fazer ele assim. Tá empurrando aqui e ele empurra gerando uma força de 180 newtons. O exercício falou também que tem uma força, né, contrária de atrito cinético, que é uma força de 60 newtons. E falou por último, né, que a massa da maca mais paciente é uma massa de 120 quilogramas. Como aqui a gente já percebe que a força resultante não vai ser zero, a gente vai ter que usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa o exercício já deu, que é de 120 kg. O que a gente vai ter que calcular é basicamente a força resultante, né? Força resultante vai ser a soma das duas forças, né? Vou considerar que a força resultante ou as forças para a direita são positivas e as para a esquerda são negativas. Então, fica 180 mais a força para a esquerda, que é 60, só que como ela está para a esquerda, vai ser negativa. 180 mais com menos dá menos, né? Então, fica menos 60. 180 menos 60 dá 120 quilogramas. Pessoal, só um pequeno adendo aqui. O sentido, né, que você vai considerar positivo ou negativo fica a seu critério, né? Não vai ficar errado se você definir para a direita ou para a esquerda positivo. A grande questão é você seguir esse sentido até o final do exercício. Então, se você falou que para a direita é positivo, tudo que está para a direita vai ter que estar positivo. Se você falou que para a esquerda é negativo, tudo que está para a esquerda vai ter que ser negativo até o final do exercício, beleza? Então, é só uma questão de convenção. Você define da forma que ficar mais fácil para você resolver. Aqui não é quilogramas, aqui é newtons, perdão. Então, a força resultante é 120 e a massa também é 120. A gente quer descobrir a aceleração. O número que multiplica 120, que dá 120, é 1, né? Então, a aceleração aqui tem que ser de 1 metro por segundo ao quadrado. A gente fica aqui com a letra E. Pessoal, por hoje é isso. Tentem refazer os exercícios e revisar, né, os conteúdos que a gente tem visto até agora. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.